Essa é a nossa aula assíncrona sobre ondas harmônicas, tá certo? Nós vamos explorar isso num vídeo, acho que talvez relativamente curto. Vou fazer algumas demonstrações, apresentar algumas simulações. Como já comentei, é a nossa terceira aula sobre ondas mecânicas. Obrigado à instituição que eu trabalho. Quero agradecer muito ao professor Dan, da Penn State, e todos aqueles anônimos que produziram essas imagens. Então, olha só, pessoal, como eu comentei com vocês nas últimas aulas síncronas que eu gravei, qualquer função cujo argumento possa ser função de x e t, cujo argumento possa ser escrito como na forma de x menos vt, é uma função de onda. Existe uma classe especial de funções que nós chamamos de funções harmônicas. São essas funções que nós vamos explorar agora. Como está escrito aí, funções harmônicas, quaisquer funções trigonométricas são funções harmônicas. Pessoal, quando a gente fala de função harmônica, nós temos que chamar atenção para duas características que eu acho que eu falhei na aula passada. Falhei em que sentido? Eu não chamei atenção sobre esta quantidade aqui, o comprimento de onda. Claro que eu falei várias vezes sobre comprimento de onda, mas o que eu quero chamar é o seguinte. Falei, comprimento de onda é qualquer distância, duas distâncias entre... A distância entre dois pontos na onda que se comportam identicamente, tá certo? E a amplitude, que é o tamanho da onda. Certo? Exemplos de funções harmônicas. Eu tenho uma função seno e uma função cosseno. Certo? Essa função seno é seno de 2π sobre lambda, abre e fecha parênteses, abre e fecha seno de menos vt. Tá certo? Mas a gente usa tanto função harmônica que em vez de a gente trabalhar com x menos vt multiplicado por essa constante aqui na frente, a gente usa essa relação aqui. Nessa relação surge o que a gente chama de número de onda e frequência angular. Fazendo um mapeamento direto, dá para perceber uma relação entre o número de onda e a posição e o comprimento de onda. Pessoal, não chamei atenção, a gente simboliza comprimento de onda por lambda, tá? Lambda é essa letra aqui. Relação entre K, lambda e a posição, e entre ômega, a velocidade, e lambda. A gente não precisa só ficar falando sobre isso, a gente pode mostrar. Então, olha só. Vou pegar então agora a função cosseno. Podia ter pego a função seno. Vou pegar a cosseno só por hábito. Então temos y de x de t igual a uma amplitude cosseno 2π sobre lambda x menos vt. Ou, a outra forma que a gente vê, a cosseno 2π sobre lambda. Eu ia reescrever a mesma coisa, pessoal. Me distraí, perdão.
x menos ômega t. Daqui a gente tira qual relação? A gente tira que K, ou K, se vocês preferirem, é igual a 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda, e ômega é 2π vezes a velocidade dividido por lambda. Isso aqui se chama número de onda. E tem unidade de 1 sobre metro. Isso aqui se chama frequência angular. E tem unidade de 1 sobre segundo. Mas uma coisa que a gente lembra de oscilações é que ômega também é 2π sobre período. Igualando essas duas relações, 2π sobre período igual a 2π vezes a velocidade de propagação da onda vezes lambda, fornece para a gente e a gente tem que a velocidade de propagação de onda é lambda dividido pelo período. Lembra o que é período? É a repetição no tempo do comportamento da onda. E também tem outro negócio que a gente chama de frequência, lembra? Tá aí, pessoal. As relações, por que o uso de ondas harmônicas são importantes? Eu tiro uma propriedade sobre a velocidade e propagação da onda só da descrição da onda usando função harmônica. Ah, de onde vem isso aqui? Se vocês lembrarem, tem que vir de um ajuste temos que ter um ajuste de unidades, lembra? A função dentro do argumento de uma função harmônica tem que ser adimensional. Tudo bem, não vem só do ajuste de unidades, eu vou mostrar para vocês de onde vem. Mas essas grandezas são importantes. Estamos relacionando frequência angular e velocidade. A gente vê que através dessa relação de agora mais uma relação de antes, a gente encontra uma expressão para a velocidade. Essa expressão da velocidade é importantíssima quando nós falamos de ondas harmônicas. Isso vem da descrição, como eu já comentei. Olha só então. Comprimento de onda, que a gente viu lá. K é o número de onda, ômega é a frequência angular. Se o t for o período, o tempo necessário para a onda avançar uma distância igual a um comprimento de onda, e f é a frequência, então a gente tem, como eu já mostrei para vocês, essas relações. Velocidade de propagação, número de onda, frequência angular.
Essa expressão aqui que eu estou fazendo, escrevendo para vocês, acho que ela é interessante chamar a atenção, porque apresenta uma fase exatamente como nós tínhamos no caso anterior. Para oscilações. Essa fase ela é determinada pela essa fase aqui, tá, pessoal? Disso que eu estou falando. Pelas condições iniciais, exatamente da mesma maneira que a gente determinou lá para oscilações. Ok? Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa importante. Quer dizer, não que os outros não fossem importantes. Quero mostrar para vocês uma simulação daquele site OuPhysics. Pessoal, vai ser bem chato, vou ficar insistindo direto. Usem o OuPhysics, usem o OuPhysics. Corta. Agora, vamos usar essa simulação Agora vamos explorar um pouco as oscilações harmônicas de uma maneira diferente. Diferente em que sentido? Porque eu quero que vocês não fiquem com a ideia fixa na cabeça que quando nós falamos de oscilações harmônicas, nós estamos falando apenas de ondas transversais. Está aqui essa simulação mostrando ondas transversais e ondas longitudinais, ondas longitudinais e ondas transversais. Ok? Essas ondas transversais e longitudinais, elas têm comportamento harmônico. Tá aí, pessoal, eu não sei como ser mais claro do que isso. Perfeito? Tá bem delimitado qual que é a amplitude, tanto para onda, o comprimento de onda, que aqui é o wavelength, e a amplitude. Notem que daí você vê nitidamente a diferença do que é a amplitude numa onda transversal e do que é a amplitude numa onda longitudinal. E a onda se propagando nitidamente. Dois picos de amplitude. Olha, 2 picos de amplitude numa onda transversal é esse ponto com muitas ondas, com muitos traços se apertando. Isso vai ter uma consequência, se a gente estiver falando de ar, vai ser aumento de pressão, certo? E numa corda, para transversal, é o ponto mais alto ou mais baixo. Vamos agora fazer um exemplo. Exemplo 1. Uma onda senoidal progressiva propagando-se na direção dos x positivos, tem amplitude de 15 centímetros, comprimento de onda de 40 centímetros e frequência de 8 Hz. O deslocamento da onda em t igual a 0 e em x igual a 0 também é de 15 centímetros, como mostra a figura. Vamos ver a figura. Em x igual a 0 está aqui o nosso ponto máximo, 15 centímetros, comprimento de onda 40. Achar o número de onda, o período, a frequência angular e a velocidade de fase da onda. Determinar a constante de fase e escrever a expressão geral da função de onda. Pessoal, esses exercícios eles parecem meio bobinhos, mas acredito que eles são interessantes porque ajudam a gente a fixar o que nós estamos aprendendo.
Então vamos lá. Vamos para o nosso brown board. A primeira coisa, nós temos que fazer a nossa coleção de dados. Acho que a primeira coisa importante da nossa coleção de dados, exemplo 1. Escrevi aqui, esse é o exemplo 1, né? Acho que isso é importante. Exemplo 01. Nossa coleção de dados, nós sabemos que o comprimento de onda, lambda, é igual a 40 centímetros. Nosso bom e velho 4 vezes 10 na menos 1 metros. A frequência, que também a gente usa esse símbolo, Mi, 8 Hz. Aqui é interessante a gente passar de Hz, de frequência para frequência angular, que é 2π vezes a frequência. Isso dá 50 Hz. Hertz não, perdão. Radianos por segundo. Com isso, a gente pode achar o número de onda. O item A, né? Sobre lambda. Vou fazer um pouco maior, tá? Dois π sobre 4 vezes 10 na menos 1. Isso dá 1,57 vezes 10 metros na menos 1. O período podia ter feito lá no começo. O grafite quebrou, desculpa. Por isso que eu estou enrolando. É igual 1 sobre a frequência, 1 sobre 8. Isso dá 0,125 segundos para a gente. Consequentemente, agora a gente consegue também, desses dados, consequentemente, V igual a lambda vezes F. O lambda vezes Ni, se vocês preferirem. 4 vezes 10 na menos 1, vezes 8, 3,2 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação. Agora, determinar uma função de fase, a constante de fase, e escrever a expressão geral para a função de onda. Olha, eu estou falando que é uma onda senoidal. Se é uma onda senoidal, ela vai ter essa cara. Y de x de t vai ter uma amplitude vezes seno de kx menos ômega t mais φ zero. Como que a gente determina isso? Pessoal, determinação de condição inicial com os dados que foram dados, na verdade, quase já foi dado o valor da constante para a gente, né? Ele fala, olha, o deslocamento da onda em t igual a zero e em x igual a zero também é de 15 centímetros, como mostra a figura que a gente tinha visto.
Significa, a gente sabe que a amplitude é 15. Isso é uma informação que a gente devia ter anotado aqui em cima. Amplitude igual a 1,5 vezes 10, metros, 15 centímetros de amplitude. Ele fala que em t igual a 0 e x igual a 0, y de 0 a 0 igual a 1,5 vezes 10 a menos 1. Eu jogo naquela função que a gente tem, que eu acabei de escrever aqui em cima, nessa aqui. Então, 1,5 vezes 10 na menos 1 igual a 1,5 vezes 10 na menos 1, afinal a amplitude é isso, vezes seno de k vezes 0 menos ômega vezes 0 mais φ0. Corto esse cara com esse, tem 1 igual a seno de φ0. Perdão, pessoal, eu cometi uma falha aqui. Não vou recuperar todo o vídeo. A definição que eu escrevi, o que a gente encontra para fase, para oscilações, para ondas, isso aqui é menos. Então, argumento menos θ igual a menos 1. Aí a gente usa a propriedade que seno de menos θ igual a menos seno de θ. Então, a gente tem menos 1 igual a seno de φ0. A gente tira daqui que φ0 igual a menos π sobre 2. Consequentemente, a nossa função, agora eu vou substituir todo o k a gente sabe, o ômega a gente sabe, o φ0 a gente acabou de descobrir. A nossa função, que é o pedido no item B, é 1,5 vezes 10 na menos 1 metros vezes seno qual que é o valor de k? 1,57. Vamos arredondar para 1,6. 1,6 vezes 10 na 1 vezes x menos a nossa frequência angular, que é 50 radianos, Olha, ficou feio, hein, pessoal? Quem sabe vai ao vivo. Nossa Senhora. Apesar de não curtir muito o Faustão, o nosso substrato cultural nos obriga a usar algumas expressões. Então, vamos lá. 1,6 vezes 10 na 1 vezes x, esse é o valor de k, menos ômega, que é 5 vezes 10 na 1 vezes o tempo, mais menos com menos, π sobre 2. Lembrem que seno mais π sobre 2 é igual a cosseno, então você poderia reescrever isso aqui na forma de cosseno. Mas quando a gente pediu uma função senoidal, está aqui a nossa resposta. Perfeito, pessoal? Vou deixar um outro exemplo para vocês, que é esse aqui, enquanto eu preparo o material.
Vamos falar agora, pessoal, da velocidade transversal. O que é velocidade transversal? Velocidade transversal, pessoal, é a velocidade com que o elemento de massa vai oscilar para cima e para baixo. Assim como o y da posição desse elemento de massa, a velocidade transversal dá a velocidade com que ele varia. Se vocês olharem bem, vocês conhecem uma expressão parecida. É exatamente a mesma situação que nós tínhamos para o oscilador harmônico. Certo? Só que agora a gente está falando de ondas, cada elemento da onda. E, consequentemente, nós temos a aceleração transversal. Se a gente tem a posição, tem a velocidade, temos a aceleração, que é a aceleração com que esse elemento sobe e desce. Isso varia com relação ao tempo e à posição. Ou seja, se você fixar um tempo, a gente vai ter o comportamento do oscilador harmônico. Está aí um exemplo para vocês trabalharem e treinarem isso. Olha só, pessoal, agora nós vamos falar sobre energia e potência. Quando a gente fala de onda, não é estranho a gente falar assim. Vocês vão ouvir, por exemplo, eu falando assim, olha, ondas transmitem, é uma perturbação que se propaga de um lado ao outro, ou, vocês vão ler muito em livro, ondas são, no fundo, propagação de energia de um ponto a outro. Tá certo? Sem a transmissão de matéria. E esse complemento é importante. Então, essa afirmação ela é uma característica de onda e a gente vai mostrar isso agora. Então vamos considerar um elemento de corda, ok? Esse elemento de corda tem comprimento ΔX, vai ter uma massa ΔM, que a gente vai explorar mais tarde, tem uma tensão sendo aplicada ao mesmo. A tensão, vocês lembram, a gente vai decompor na direção Y e na direção X. A direção X a gente vai desconsiderar, se vocês bem lembram, não vão ter uso para a gente só vai se preocupar com os elementos na direção Y. Perfeito? Agora, com essas informações, a gente vai para o papel fazer a descrição do que está acontecendo no sistema. Vamos fazer a descrição agora analítica da componente f de y. Sinal negativo, porque o f está apontado para baixo com relação ao nosso sistema de coordenadas. Tensão vezes seno de θ. Qual que é o seno de θ? Ele não está indicado na figura, mas vocês podem olhar sem problema nenhum. Tá certo? É esse termo que esse pedaço que eu estou indicando com o mouse. Ok? Quando forem façam isso no caderno. Se vocês lembrarem que aqui nós estamos usando também a aproximação de primeiros pequenos ângulos, que aproxima seno de θ por tangente de θ. Agora a gente vai fazer aquele uso daquilo que a gente fez anteriormente, que foi o quê? Que a reta tangente à curva, essa que eu estou indicando, é o coeficiente angular. O coeficiente angular dessa reta é a derivada de y com relação a x. Então a expressão vai ficar o quê? Menos tangente de θ, derivada parcial de y com relação a x, y de x de t, claro, desculpa. Vamos fazer cálculo agora da potência instantânea. Nós estamos falando de ondas, coisas se propagando de um ponto ao outro, ou seja, existe energia sendo transferida de um ponto ao outro dentro de um intervalo de tempo. Tá certo? Energia por tempo. Então é natural que a gente comece essa análise usando potência. Vamos fazer o uso da expressão da potência instantânea que a gente viu em Física 1, que é o quê? Força vezes a velocidade, onde a força é essa componente em y, f de y, e a velocidade vai ser o quê? A derivada de y com relação y de x de t com relação ao tempo. Então a gente tem a força F de y vezes a velocidade, que é a derivada de y com relação ao tempo. Agora substituindo efetivamente a expressão,
menos t, derivada com relação a y, de y com relação a x, abre e fecha parênteses, porque a derivada só acontece aquilo, ela não está atuando nos termos seguintes, vezes a derivada de y com relação a t, que é a velocidade que a gente vai fazer uso. Isso permite que a gente faça o que agora? Que a gente calcule o valor da derivada com relação ao t e calcule o valor da derivada com relação ao x separadamente e depois a gente joga dentro da nossa expressão. É isso que a gente vai fazer agora no Brown Board. Então vamos achar a expressão para a derivada de y. Desculpa, vamos escrever a expressão y de x de t, só para a gente relembrar. A cosseno de kx menos ômega t. A derivada de y com relação a x vai ser o quê? Eu dei um código porque eu tive que colocar a fase, que é importante sempre levar em conta a fase que eu comentei com vocês. Vamos então efetivamente fazer o cálculo da derivada de y com relação a x. Isso vai dar menos amplitude vezes k, cosseno do mesmo argumento da função. Kx menos ômega t menos φ0. Seno, né? Porque derivada de cosseno é menos seno. Com isso feito, vamos fazer o cálculo da derivada de y com relação a t. Se vocês perceberem, é menos ômega t, derivada de cosseno é menos seno, mas com menos cancela e fica ômega a, seno de kx menos ômega t, menos φ0. Eu pego essas duas expressões e substituo lá na nossa expressão para potência instantânea. Repetindo a expressão da potência instantânea, menos t, derivada com relação a y de x, abre e fecha parênteses, derivada de y com relação a t, abre e fecha parênteses. Eu resgato aquilo lá e faço a substituição. Com isso, fica ômega de k, ômega vezes k, vezes a amplitude ao quadrado, vezes a tensão, seno ao quadrado de menos k, desculpa, kx menos ômega t, menos φ0, que é a nossa constante de fase. A expressão que nós vamos encontrar agora, tem que lembrar que normalmente a gente usa muito em física, é a potência média. A gente fez cálculo da potência instantânea e agora a gente vai fazer o cálculo da potência média. Aqui, pessoal. Ômega k amplitude ao quadrado vezes t, seno de kx menos ômega t menos φ0. Nós fazemos o cálculo da média temporal para esse termo. Se vocês lembram, essa integral, a média temporal da função seno, é igual a 1/2. Desculpa, para potência média, ou seja, a impotência dentro de um intervalo de tempo, k ao quadrado vezes a tensão dividido por 2. Agora, nós vamos recuperar alguns resultados que nós fizemos nas aulas passadas. Vamos encontrar que a tensão igual a densidade linear da corda vezes a velocidade ao quadrado. Essa expressão vem da onde? Isso vem da expressão da velocidade. Velocidade é igual ao quê? Velocidade é igual a raiz de t sobre μ0. Com isso, a gente vai poder fazer a substituição e normalmente utilizada na maioria dos livros. 1/2 de μ0, que é a densidade linear da corda, vezes a velocidade, vezes ômega constante angular,
frequência angular ao quadrado, vezes amplitude ao quadrado. Notem que a potência instantânea agora só depende das informações sobre o que a gente consegue tirar da função de onda. A potência instantânea, uma informação importante, é que ela é conhecida também como intensidade da onda, que a gente representa. Vamos agora fazer cálculo da energia instantânea e a energia média do nosso sistema. Então vamos pegar esse oscilador, essa corda oscilando, vamos pegar um elemento de massa ΔM, certo? Que vamos tomar um elemento infinitesimal, dm, porque o que interessa para a gente é trabalhar com esses infinitésimos no fundo. Então vai ficar mi dx, dm, mi dx. Para o cálculo da energia, a gente tem que lembrar que a energia cinética do sistema associada ao movimento é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, onde a gente vai pegar um dt, um elemento infinitesimal, ser 1/2 de dm dv quadrado, que é a derivada com relação ao tempo, abre e fecha parênteses, ao quadrado. A gente está usando o t para tensão. Vamos considerar a energia cinética como EC. Acho que vai ficar mais fácil para identificar e evitar problemas futuros. Então, fazendo a substituição do símbolo. Energia cinética, EC, e a gente vai tomar a derivada de EC. Então, agora fazendo a substituição, 1/2 de mi, abre e fecha parênteses, derivada de y com relação a t ao quadrado. Passando o dx para o outro lado, a gente tem energia cinética com relação ao comprimento, certo? DEC de energia cinética dx igual a 1/2 de μc vezes a derivada de y com relação ao t ao quadrado. Essa derivada a gente já calculou ela. Vamos reescrever só para a gente não perder o fio da meada. Ao quadrado igual ômega ao quadrado, amplitude ao quadrado, seno, espaço pequenininho, vou só colocar 3 pontinhos. Agora a gente escreve direitinho lá embaixo. Derivada de energia cinética com relação a x, ou seja, a distribuição ao longo do comprimento total, igual a 1/2 de mi ômega ao quadrado, amplitude seno. Fazendo o cálculo da energia média. Lembra, gente, esse cálculo foi instantâneo, a gente precisa da energia média do sistema no tempo, dentro de um intervalo muito grande de tempo. Então, a energia transmitida por unidade de comprimento, a energia média transmitida, vai ficar, lembrando que seno ao quadrado dá meio, fazendo o cálculo da média, 1/4 de μ0 ômega ao quadrado, amplitude ao quadrado. Essa é a energia média. Agora a gente vai fazer cálculo para a energia potencial. Dessa maneira a gente encontrando a energia total do sistema. Energia potencial, temos que lembrar que se a gente fixar o tempo, em cada ponto a gente tem um oscilador harmônico.
ou seja, na direção y, nós temos energia potencial do MHS. Deixa eu escrever isso aqui. Então, energia potencial com relação a x instantânea vai ser igual a 1/4. Instantânea não, a média. Perdão. Recuperando o resultado que a gente já conhecia, de ômega ao quadrado. Somando as duas, a gente tem a energia mecânica do sistema. Um quarto de m ômega ao quadrado. Essa é a energia potencial média do nosso sistema. A energia total é a soma dos dois e dá aquele resultado que a gente conhece. 1/2 soma a energia cinética mais potencial dá 1/2 de m ômega ao quadrado, como a gente queria demonstrar. Obrigado, pessoal, por terem acompanhado. Até a nossa próxima aula. Falou, valeus!